Iniciamos mais uma aula da Escola Bíblica no Ar da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na cidade de Londrina. E eu sou o professor Nantes e vamos passar alguns minutos juntos para estudarmos mais uma lição desse trimestre que está vislumbrando os valores do reino de Deus. E hoje nós vamos ver então a lição de número 12. A lição de número 12 vai nos falar sobre a bondade de Deus em nos atender, não é? Que bom, né? Que alegria em termos um Deus que atende a sua criação. Só o nosso Deus pode fazer isso. E na introdução, o comentarista já começa dizendo sobre dois assuntos que nós vamos tratar. Ele diz o seguinte: nesta lição, aprenderemos que Deus é bom e que Ele ouve as nossas petições. Deus é bom e não só isso, Ele ouve as nossas petições. E também nós vamos falar que aqueles que entraram pela porta estreita conseguem viver segundo os preceitos de Deus propostos por Cristo no Sermão do Monte. Tá bom? Então são dois temas e que estão ligados um ao outro, que são correlatos e que um está intrinsecamente ligado um ao outro. No primeiro ponto desta lição, o comentarista aborda sobre a bondade de Deus. A bondade de Deus, que nós temos que fazer uma análise, que não é uma bondade comparada com a bondade humana, não é? A bondade humana fica bem distante da bondade de Deus, se é que ela existe, a bondade humana. E nós vamos entender aqui que, de acordo com os teólogos, a bondade de Deus, e de acordo com a própria Bíblia, a bondade de Deus é única e ela pode ser transmitida, né? É um atributo de Deus que ele transmite, mas o homem e a mulher não têm essa bondade de si só. Ele diz que no subtópico 1, onde ele faz a definição de bondade, ele diz que a bondade no aspecto filosófico é vista como um valor que é atribuído à ação de uma pessoa. Então, no âmbito filosófico, para entender, a bondade é uma ação de uma pessoa, uma ação com relação a um objeto, a uma outra pessoa ou a outro ser vivo, não é? Porém, a bondade é um dos atributos de Deus, mas não do homem. O homem pode conter a bondade, mas ela vem sempre de Deus. Paulo, inclusive, ele fez uma declaração, não é? Que está no comentário aí, você pode acompanhar na revista, ele declara o seguinte: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E, como efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Paulo está dizendo o quê? Ele está dizendo que por mais que ele queira praticar o bem, por si só ele não consegue, porque isso não faz parte da natureza humana. Fazer o bem não faz parte do ser humano. Só existiu um casal que experimentou a bondade na sua plenitude, não é? Que são os nossos pais Adão e Eva, antes da queda. Eles experimentaram isso, mas a partir da queda, do instinto caído, o homem perdeu isso. O homem teve a sua natureza totalmente invertida. A natureza do homem hoje, ela é egocêntrica, ele não pensa no bem do outro, a não ser que ele tenha um interesse para ele mesmo, não é? Se você analisar, nós não temos muito tempo aqui, mas se você analisar, tudo que nós fazemos, no fundo, nós pensamos no eu e no eu. Quando fazemos pensando no outro, pode ter certeza que essa bondade vem de Deus, não é de nós, não é? Porém, nós precisamos exercitar essa bondade. Nós que fazemos parte do reino de Deus, nós que fomos comprados pelo sangue de Cristo, precisamos exercitar esta bondade. Diz o comentarista o seguinte: ao pecar, o homem se tornou um ser desprovido da justiça original e sem estima para as coisas santas relacionadas a Deus, passando a ter a tendência para o mal e para as práticas imorais,
Daí a razão da ênfase de Jesus para o novo nascimento. Aquilo que nós dissemos, né? A partir do que o homem e a mulher saíram do paraíso, ele perdeu toda aquela essência da bondade e passa então a praticar o que é mal, o que é imoral, só pensando no bem da sua carne e do seu instinto caído. E devemos mudar isso. De que forma? Já dissemos, inclusive, em uma outra lição que estivemos aqui, através da disciplina. Nós temos que disciplinar o nosso corpo a viver de acordo com aquilo que a nossa alma quer. E a nossa alma quer Deus, a nossa alma tem sede de Deus, tem sede da bondade de Deus, não é? O subtópico 2 do tópico 1 vai falar sobre a bondade de Deus no aspecto bíblico. A pergunta do jovem rico a respeito da vida eterna, lembra? O jovem que chegou para Jesus e querendo até agradar a Jesus, não é? Não sei qual era a intenção do coração dele, mas ele estava querendo agradar a Jesus. Ele disse: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Obviamente que ele estava com uma intenção. A intenção pensando em quem? Eu falei agora há pouco. Sempre que nós fazemos alguma coisa, nós estamos pensando em nós mesmos, né? Ele estava interessado na vida eterna. E ele chega elogiando Jesus, chamando de bom mestre. E Jesus deixa claro para ele, para o jovem, que a salvação não vem por meio de boas obras. Porém, antes, Jesus fala para ele: bom? Não. Bom é pai, bom é o Deus, bom é o meu Pai que está no céu. Não existe bondade, só a bondade que vem dele. E Jesus então diz para ele: por que tu me chamas de bom? Não é? Segundo a Bíblia de aplicação pessoal, então, Jesus instrui ele para que ele busque de fato a salvação e que a salvação não vem por meio de boas obras. Porque a intenção do coração dele era essa, né? De alcançar a salvação por boas obras. Então ele chega: bom mestre, me dá a instrução aí, o que eu devo fazer? Qual é a minha atitude para alcançar os céus, para alcançar o reino, para ter a salvação? Jesus fala: bom, primeiro, bom é Deus. Segundo, não é através de obras. Pois bem, no subponto 3, ele fala que a bondade de Deus no aspecto teológico, ou seja, o termo bondade, teologicamente falando, é amplo e envolve santidade, retidão, verdade, amor, benevolência, graça e misericórdia. Este pacote faz parte da bondade de Deus. Podemos então ver que fica evidente que apenas o Deus da Bíblia é verdadeiramente bom. Porque só ele tem todos esses atributos. Só. Só ele consegue desenvolver esse atributo. Ou melhor, deixa eu corrigir. Ele não tem esses atributos. Ele é esses atributos. A pessoa dele exara verdade, retidão, santidade, amor, benevolência, graça e misericórdia. Isso só vem dele, da pessoa de Deus. Podemos ver a benignidade do Senhor no seu cuidado para conosco, não é? Apesar de nós. Apesar de nós, ele ainda tem cuidado de nós, não é verdade? O Senhor é bom e a sua graça é dispensada até para os que não merecem nada. Como eu disse, nós temos a misericórdia de Deus tão grande que ele nos ama apesar de nós. Apesar da crueldade da humanidade, ele nos ama. Senão ele teria já nos destruído há muito tempo, pois somos merecedores disso, não é? Mas para entendermos um pouquinho sobre isso, o amor dele é tão grande, tão infinito, tão especial, tão único, que às vezes ele age de uma forma que nós não entendemos. Quantas vezes passamos por correções aplicadas por Deus através de circunstâncias na nossa vida e que é difícil entender e falar: Deus é amor, mas por que ele permite? Por que ele me deixa passar
por essa situação? Eu tenho certeza que talvez isso passou pela cabeça de Jó, não é? Eu vejo tanto falar do amor, que ele é amoroso, que o amor dele é único, mas... Bom, gente, o amor dele é tão grande que ele usa toda a instrumentalidade que ele quer para nos amar. E eu quero fazer uma analogia bem simples aqui, bem simples. Você que é pai, você que é mãe, se o teu filho pede alguma coisa e você sabe que aquilo vai fazer mal para ele, você dá? A própria Bíblia fala sobre isso. Se o teu filho pedir pão, você vai dar uma pedra? Horas, claro que não. Por outro lado, se teu filho está fazendo algo muito errado e você vê que lá na frente vai dar problema para ele, você não dá um jeito de corrigir? Você não dá um jeito de, se necessário for, provocar um castigo? Ora, se eu e você, que somos limitados, que temos uma gotinha só de amor pelos nossos filhos, imagina Deus. Deus, então, ele permite sim muitas coisas. E eu vou dizer mais, tem pessoas que passam a vida inteira sofrendo e se nós olharmos, nós vamos questionar o amor de Deus. Só que o amor de Deus é tão grande, que ele está fazendo aquilo por amor. Eu sei que é difícil entender, mas o amor de Deus é tão grande que nós não conseguimos, de fato, compreender na sua totalidade. Talvez quando chegarmos na eternidade. O fato é que não existe amor igual ao amor de Deus. Melhor, deixa eu melhorar essa frase, não é? Não existe amor, só existe um, que é o que vem de Deus. E devemos nos submeter a ele, porque a fonte é muito boa, a fonte é única. No ponto 2, o comentarista traz o seguinte: há 2 caminhos para escolher. Agora, nós estamos falando do amor de Deus, só que na verdade o amor de Deus também é equivalente à justiça de Deus. Em outro momento, nós estudamos sobre a justiça de Deus. E vai ter outros momentos, provavelmente na escola dominical, que vamos estudar sobre a justiça de Deus. Mas hoje nós estamos falando do amor. Só que existem 2 caminhos. Não existe um terceiro, um quarto, um quinto caminho. Só existem 2. E o primeiro desses caminhos, que nós precisamos ter atenção com ele, é o caminho que nos leva ao amor de Deus. A porta e o caminho no aspecto bíblico. Jesus nos relata sobre 2 caminhos, sobre a porta que nos leva a um desses caminhos e a porta que nos leva a outro desses caminhos. Jesus nos traz o conhecimento e a fala de acesso a uma nova e viva experiência com Jesus. E o caminho e a nova conduta adotada por aqueles que abandonaram a trilha do pecado e agora seguem o melhor e único caminho é a porta que ele indica, que é qual? A porta estreita. Por que a porta estreita? Por que devemos largar aquilo que fazíamos, que a Bíblia chama de porta aberta, larga, para entrar na porta estreita? O texto traz aqui uma explicação técnica, porque Jesus provavelmente se referiu a essa questão da porta estreita. Nós não vamos entrar nessa questão, mas está bem explicadinho no tópico 2, subtópico 1. Então, se você na escola dominical quiser esmiuçar isso daqui, é muito interessante. Mas eu não vou entrar nessa parte técnica. Eu quero falar sobre a questão espiritual. A porta estreita, nós devemos deixar toda a bagagem de pecado e nos doutrinar, nos disciplinar para entrar pela porta estreita. Porque para ir para o céu não é de qualquer jeito. Nós temos que abandonar a nossa velha natureza. Volto a repetir, por isso que Jesus fala em novo nascimento, em nova natureza. Porque para ir para lá não tem como levar a nossa natureza. E por isso precisamos entrar num processo de mudança de natureza. O que de fato é bom para o espírito, mas é ruim para a carne. Por isso tem que ser disciplina, nos disciplinar, mudança de atitude.
E o que as duas portas e os dois caminhos ilustram para nós? Isso está no subtópico 2. Os atos religiosos e as boas obras não podem levar o homem ao céu. Somente a fé em Jesus Cristo poderá conduzi-lo à vida eterna com Deus. Não adianta, meu irmão, não adianta, minha irmã, a gente querer entrar pelo céu pelas nossas atitudes. Não existe como, não é? É apenas entrar pela porta estreita, pelo caminho estreito. Jesus sempre usou fatos terrestres para exemplificar as coisas celestes. Por isso que ele fala sobre porta, porque existia a porta estreita entre as portas de Jerusalém. Como eu disse, se você ler a lição, você vai entender isso. Então ele fala que a porta para a vida eterna é estreita, o caminho para a vida eterna é estreito. E nestas portas não cabem bagagem, não cabem ações que justifiquem para que possamos entrar. São ações que não levam a nada. O homem salvo tem ações que glorificam a Deus, mas as ações do homem não salvam a sua vida. E no tópico 3, subtópico 3 do tópico 2, o comentarista é um pouquinho mais claro. Ele diz assim: neste mundo só há dois caminhos a serem percorridos, o da vida e o da morte, como bem falou o profeta Jeremias. Pela porta larga é possível passar as obras da carne. Os que escolhem o caminho apertado, um dia vão morar no céu e serão como a luz da aurora e como luzeiros no firmamento. Existe então uma conexão entre a bondade e a porta estreita, que são os dois temas que estamos trabalhando nessa lição. A bondade de Deus nos purifica, mesmo que às vezes doa, mesmo que às vezes Ele nos dá aquilo que queremos, mas a bondade dele nos conduz para a porta estreita. E a porta estreita nos conduz para o céu. Pois bem, obviamente a porta larga nos conduz para a morte, não é? Por que Deus, então, condena o pecado, nos conduz à porta estreita, nos conduz ao caminho estreito? Parece um Deus ditador. Será que ele quer mostrar que ele tem poder? Nada disso, gente. Deus nos conduz à porta estreita e ao caminho estreito por dois motivos. Primeiro, porque ele é santo. Ele não quer o pecado no seu reino. Ele não permite o pecado no seu reino, porque isso fere a sua santidade. E segundo, porque que ele é rígido, entre aspas, conosco. Depois que a gente aceita Jesus, a gente vê que essa rigidez, na verdade, é pura bondade. Mas antes de aceitar Jesus, nós pensamos, por que ele é tão rígido? Não é questão de ser rígido. Quando ele quer nos livrar do pecado, na verdade, ele está nos dando o nosso bem. O pecado não atinge a Deus. O pecado não incomoda a Deus no sentido de perturbar a Deus, de afligir a Deus. Não, ele é santo e santo ele sempre será. O pecado aflige a nós mesmos. Quando ele fala que nós não devemos praticar o pecado, ele está pensando na minha felicidade e na sua. Não é para capricho dele, não. É pensando na nossa felicidade. Quando a Bíblia nos instrui a não mentir, ela está instruindo isso para o nosso próprio bem, porque Deus sabe que a mentira vai nos trazer problema. Quando Deus nos instrui a não adulterar, Ele sabe que isso vai nos trazer problema. Quando Ele fala para não prostituir, Ele sabe que isso vai nos trazer problema. Então, quando Ele nos conduz ao caminho estreito, às portas estreitas, Ele está pensando no meu e no seu bem, não é no dele não. Ele já vive na plenitude da paz, da felicidade, do amor, tudo que é possível. De bom, Ele já tem. É pensando em nós, é pensando em mim e em você. O subtópico, ou melhor, o tópico 3, subtópico 1, ele fala sobre o cuidado com as falsas aparências. Vimos a bondade de Deus, vimos que a bondade de Deus nos conduz ao caminho certo para a vida eterna, porém,
essa lição também nos traz o alerta, que é o alerta da mentira dos falsos profetas. Olha aí, cuidado. Cuidado com as falsas aparências, é o subtópico 1 do tópico 3. Os falsos profetas são lobos disfarçados de ovelhas. São lobos que querem te tirar da bondade de Deus para benefício próprio, porque ele sabe que ele não tem o que você tem, a bondade de Deus. E ele quer alcançar uma bondade temporária aqui na terra. Então, ele vem como falso profeta, se faz de ovelha, para conquistar a mim e você. Então, esse tópico é para nos trazer um alerta de novo, sobre a questão dos falsos profetas. E geralmente nós ouvimos uma frase assim: ei, não se preocupe com o caminho estreito, não. Não se preocupe com a porta estreita, não. Deus só quer o nosso coração. Ele não quer que você se livre dos prazeres da carne. Ele só quer teu coração. Olha, o nosso coração, conforme o conceito bíblico, nosso coração é nossa alma. E a nossa alma quer agradar a Deus. Então, Ele quer o nosso coração, sim. Só que o nosso coração quer a nossa santidade para sermos parecidos com Deus. Então, não dê ouvidos a essas falácias aí que quer nos afastar de Deus, tá bom? O crente precisa ter todo o cuidado e estar constantemente em oração, buscando discernimento espiritual para não ser iludido pela boa oratória e as palavras bonitas dos que se dizem profetas, mas que na verdade não são. Esses profetas geralmente fazem promessas que Deus não fez. Eles prometem para as pessoas que o ouvem coisas que Deus não prometeu, coisas que Deus não mandou ele dizer. E geralmente, nós vamos ver daqui a pouco como identificar esses profetas, geralmente eles prometem só coisas aparentemente boas. Boas no ponto de vista humano, boa do ponto de vista do egocentrismo, do individualismo. Porém, esses falsos profetas faz-nos pensar que estamos distante de Deus. Eles procuram minimizar a Cristo e glorificam a si mesmos. Também podemos identificá-los por seus frutos. Então, são duas questões que nos levam a identificar os falsos profetas. Primeiro, eles se autogloriam ao ponto de dar a impressão de serem santos, de serem puros, de terem um contato com Deus e Deus falarem com eles todos os dias, a toda hora, ao ponto de estar andando na rua: olha, Deus mandou te falar isso, olha, não estou dizendo que não existe, tá? Homens e mulheres usados por Deus. Mas estas pessoas se colocam numa posição como assim: olha, eu sou íntimo de Deus e Ele fala comigo constantemente, Ele me mandou te prometer isso ou aquilo. Cuidado, cuidado. Eles nos fazem, inclusive, nos sentirmos que estamos distante de Deus. Puxa, essa pessoa é a quarta pessoa da Trindade, porque Deus fala com eles constantemente, Deus só faz promessas boas, Deus está conectado como se fosse um celular, a hora que Ele quer, Ele liga para Deus, Deus responde na hora. Cuidado, cuidado, porque Deus age de acordo com a vontade dele, de Deus, e não do homem. Deus fala quando Ele quer, e não quando o homem quer. E o segundo ponto podemos identificá-los por seus frutos. Nós podemos ver os frutos.
Nós temos algumas experiências que nós temos visto pela internet, por exemplo. Esta pandemia, ela trouxe algumas boas vantagens, né? Aguçou a tecnologia. Eu estou usando aqui agora, por exemplo, a tecnologia para chegar até você. Mas muitos falsos profetas também usam. E através da tecnologia fazem promessas, fazem milagres. Agora, você chegou a ver o milagre? Você sentiu o milagre? Você viu o fruto? Você viu o caráter dessa pessoa? Não é? Tem pessoas que todos os dias, sem exceção, 2, 3 vezes por dia, aparece, por exemplo, dizendo: Deus está mandando dizer que Ele está fazendo tal coisa. De fato aconteceu? Ou só ficou na palavra? Você está conseguindo palpar esse fruto? Então analise. Deus nos dá essa instrumentalidade e nos orienta. Vamos analisar o fruto, se de fato é um homem e mulher de Deus. E eu acrescento aqui, o comentarista fala dessas duas questões, não é? Sobre analisar se eles minimizam a Cristo e colocam o nome deles mesmo como relevância, e também podemos identificar através dos frutos. E eu trago aqui uma terceira questão. Geralmente, o falso profeta, ele não traz uma mensagem da cruz. Ele dificilmente fala de salvação de almas. Ele fala de bens materiais, de bens emocionais, de bens que você consegue apalpar, de bens que não trazem salvação. Não que isso seja errado. O crente tem benefícios que vêm do céu, bens materiais sim, mas é Deus que determina e não o homem. Aliás, essa é a palavra que usam geralmente, né? Eu determino. Cuidado com isso. Nós precisamos fazer a distinção da bondade de Deus e da bondade que aparentemente é pregada por aí. Tá certo? Então vamos tomar cuidado com os falsos profetas, procurar o caminho apontado pela Bíblia, que é o caminho que conduz à vida eterna, e sempre, sempre contar com a bondade de Deus, contar com a bondade que vem do céu. E não só contar com a bondade de Deus para nós, mas ser canal de bênção, canal da bondade de Deus para as outras pessoas. Isto faz toda a diferença. Se você quer ser bênção de Deus, peça a Ele: Senhor, eu quero ser um canal da Tua bondade para o meu próximo, para aquele que está próximo a mim, para que ele sinta a Tua presença na minha vida. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado por sua audiência. A você que é professor, a você que é professora, tenha uma aula abençoadíssima e até a próxima edição.